Olá a todos, meu nome é Daniela e a gente está dando início a mais uma das nossas reuniões científicas, né? Hoje a gente tem o prazer de ter uma convidada super especial, né, muito querida, a doutora Renata Pumes. Ela é psicóloga, ela é especialista em psico-oncologia pelo Hospital AC Camargo, ela é doutora em oncologia pelo Hospital AC Camargo, ela também tem dois pós-doutorados, o primeiro é pela Faculdade de Medicina do ABC, o segundo é pelo Hospital Sírio-Libanês, e ela é pesquisadora das unidades críticas do Hospital Sírio-Libanês, é docente da pós-graduação em Ciências da Saúde do Instituto Sírio-Libanês aí de Ensino e Pesquisa, tá? E muito obrigada. E ela vai falar um pouquinho para a gente sobre conferência familiar na UTI e como conduzir. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu lembro quando eu fui aí pessoalmente, que delícia. E é sempre bom estar com vocês. Então, eu que agradeço esse convite tão carinhoso para falar de um tema que eu gosto muito. Então, conferências com a família, né? Vamos falar sobre elas, né? A gente sabe que quando um paciente é admitido na UTI, a atenção que a família fica, né? A preocupação se vai sair ou se não vai, né? Minha nossa vai sair dessa, né? E vou começar citando Guimarães Rosa: o mundo do rio não é o mundo da ponte, né? Então a gente tem que prestar atenção aí para estar junto, né, com essas famílias, né? Ah, Peraí, deixa eu ver aqui porque que não está mudando. Tá. Então, para começar, eu quero citar, assim, começar a falar dos problemas, né, que a gente tem e e depois por que as conferências são tão importantes, né? Então a gente sabe que a informação, né, ela é a importante necessidade da família quando um de seus membros é admitido na UTI, né? Uma informação efetiva, ela leva a maior compreensão e que está diretamente associada à maior satisfação da família. Entretanto, a gente tem que prestar atenção, porque a compreensão é um processo, nesse processo, essa compreensão pode ser prejudicada pelo estado psicológico da família, né? Esse é um trabalho meu, da Secamargo, mostrando, né, a prevalência alta da ansiedade e depressão. Isso não é tão diferente do que a gente tem da literatura, né? Lembrando que aqui era uma UTI onde dividida por TINA, né, nessa época, não era a UTI onde a família ficava junto, tinha dois horários de visita, né? E a gente tinha 70% de ansiedade, sintomas de ansiedade, a metade com sintomas de depressão e quase a metade com ambos os sintomas. E isso é o que a gente vê na literatura, né? As famílias adoecem junto com os pacientes, né? Esse trabalho mostra que a família sente dor, sente cansaço, náusea, depressão, ansiedade, tristeza, ela perde o apetite, perde o bem-estar e está tremendamente assustado, né? Esse é um outro trabalho meu que eu vi os respectivos pares, né? Paciente e família. Então, aqui, no momento da UTI, não tem diferença para ansiedade e depressão, mas ambos estão com o score mais elevado, né? E em 30 e 90 dias, a família tem mais sintomas do que os próprios pacientes, principalmente aqueles familiares que perderam os seus entes queridos, né? Então, vocês vejam aí que são sintomas que podem comprometer mesmo a compreensão e principalmente a tomada de decisões, né? A Nancy Moulter foi enfermeira que fez o primeiro trabalho na UTI mostrando as necessidades desses familiares, tendo em vista que o ambiente da UTI já era sinônimo de estresse, né? E que a internação na UTI poderia gerar um desequilíbrio familiar. Esse é um trabalho pioneiro de 1979, e olha que interessante, que 60%
dessas necessidades, né, falam a respeito de uma comunicação, né? Então, é a maior necessidade que a família tem, né, é ter uma comunicação efetiva. Isso já desde 1979, que a Nancy Moulton nos mostrou, né? E esse trabalho, bem mais recente, né, mostra que essas questões são extremamente importantes para as famílias, né? Eu deixei destacado aqui, né, para a família saber, a necessidade da família saber qual que é o propósito, né, da intubação, por que ele está entubado, né? Saber do diagnóstico, tratamento, prognóstico, mas eu deixei o prognóstico aqui em destaque porque é extremamente difícil a família compreender, né? Talvez seja um elemento mais difícil de ser comunicado também, né? E a família, que nas decisões, ela precisa saber sobre o papel que ela vai exercer, o que é esperado dela, né? O que ela faz, né? Qual que é o papel? É muito louco a gente delegar para a família, né? Um papel que não é o de leigo, mas que são decisões que devam ser técnicas, né? Então, isso são coisas para a gente discutir também depois, né? Aqui mostrando a satisfação no hospital privado e público, né? Então, olha que interessante que no hospital público, o item que mais contribuiu para a satisfação desse trabalho é ser informado de tudo que se relacione com a evolução do paciente, né? E informar ao familiar o motivo da realização dos tratamentos. No privado, muito parecido, né? Ter questões respondidas com franqueza, saber que o paciente está sendo muito bem cuidado e quais são as chances de melhora. Mas, se você resumir, é a comunicação efetiva que gera maior satisfação, né? E o prognóstico, como eu disse, né? Vários trabalhos mostram que ele é o elemento mais importante da comunicação, mas nem sempre ele é bem discutido, porque requer consideráveis recursos, tanto dos médicos quanto dos pacientes e de seus familiares, né? E é o mais difícil de ser compreendido. E olha que interessante, aqui nesse trabalho do Azulejo, 2000, 43% não compreendiam o prognóstico. Em 2006, eu reproduzi com a mesma metodologia do Azulejo e encontrei que 29% não compreendiam o prognóstico. Em 2015, o tempo passa, esse trabalho indiano mostra que 35,6% não compreendia o prognóstico. Então, você veja que a gente sabe da importância da comunicação, mas muitos familiares continuam sem entender, né? Tá difícil de passar. Então, a comunicação ela é crucial na experiência desses pacientes e familiares, né? Mas uma comunicação que não é efetiva, ela leva a maior insatisfação e muito dessa insatisfação é ocasionado por diferentes visões entre médicos e familiares, né? Isso já nos mostrava o clássico trabalho do suporte de 1995 e trabalhos bem mais atuais mostram que essas dificuldades, essas divergências, né, geram maior insatisfação. Um trabalho meu mostra bem isso, né? Aqui, a interação médico-paciente na UTI, né? Então, quando a família acha que recebeu informação insuficiente, né, sobre as consequências da doença ou sobre as informações, tem uma chance alta de estar insatisfeita, né? E quando percebeu que o médico não foi acessível aqui de uma maneira mais ampla, né? No sentido maior, né? De não estar disponível, de não ser acolhedor, olha o risco que a chance que é altíssima para estar insatisfeito. E aqui, quando tem conflito, quer dizer, a família não entendeu o prognóstico ou teve divergência com o médico em relação ao desfecho na UTI, né? Leva também a uma maior insatisfação, né?
Aqui é um trabalho meu, lá na UTI, realizada na UTI do Hospital do Grajaú, né? Vocês podem notar que no score de 1 a 14, eles estavam bem satisfeitos, tinha uma mediana de 11 pontos, né? Mas altíssima prevalência de ansiedade e depressão, né? Mas olha o que dá, o que era importante para a família. As informações claras e completas dadas pelo intensivista, o suporte recebido na UTI, tem uma correlação super significativa com a satisfação, assim como os outros trabalhos também mostram, né? E a gente sabe que os sintomas de ansiedade e depressão é um risco para estresse pós-traumático, assim como as informações não dadas de uma maneira que a familiar não entendeu, né? Que não foi dado com termos claros, né? E a família foi envolvida nas decisões sem o devido cuidado, né? E aqui eu grifei que são discussões necessárias sobre as preferências dos pacientes e seus valores, né? E sobre a qualidade de vida do paciente. Lembrando que qualidade de vida é extremamente subjetiva e a gente precisa saber o que é importante para ele, né? Então, esse trabalho nos mostra que as conferências familiares raramente seguem as práticas recomendadas para tomar a decisão compartilhada com base nos valores e preferências dos pacientes. Quer dizer, isso para causar estresse pós-traumático e insatisfação está na hora, né? E 25,8% das conferências não tinham essas discussões, né? Nem sobre prognóstico e objetivo de cuidado, né? Mais de 60% das conferências sem discussões sobre consideração importante de fim de vida, como o funcionamento físico, cognitivo, social ou espiritualidade. Então, eles ressaltam, a equipe tem que saber o que é qualidade de vida para o paciente, né? Como que ele vai sair, né? Vai sair completamente dependente, né? O que a gente pode fazer e a necessidade de conversar sobre isso, né? Então, eles falam que as maiores lacunas observadas ocorreram na deliberação de como os pacientes se sentiriam diante dessa situação atual, particularmente em relação ao nível esperado de funcionamento físico e cognitivo, né? E que os médicos devem fazer perguntas e recomendar o tratamento com base em sua melhor compreensão de como os pacientes se sentiriam sobre seu estilo de vida esperado e funcionamento após uma doença crítica. Isso é ter empatia, né? É se colocar no lugar do outro, né? Então, o que são necessárias intervenções para preparar melhor as representações para essas conversas difíceis e melhorar as habilidades de comunicação dos médicos, né? Isso requer, sem dúvida, um maior treinamento, né? Então, mostrando aqui que 30% das conferências não tinham discussão sobre essas preferências ou valores previamente expressos pelo paciente, né? E quanto que isso é importante, né? Aqui nesse trabalho que acho que a maioria conhece, do Azoulay, sobre conflito, né? Lembrando que esses conflitos são bem prevalentes na UTI, aqui destacando o staff e a família, quase 30%, né, de conflitos, né? E o que causa conflito, gente? Primeiro, né, a importância do suporte psicológico, né? A falta de suporte psicológico na UTI, eu já mostrei para vocês a alta prevalência de ansiedade, depressão e também de estresse pós-traumático. Isso é muito importante, a presença de um psicólogo na UTI, né, abordando a família e dando apoio e dando esse suporte desde o início, né, mostrando que tem lá, né? O próximo é o controle de sintomas, né, que muitas vezes sintomas estão mal controlados, né,
e isso gera muito conflito também, né? Aqui, a preferência da família, né, e do paciente que não foram respeitados, né? E decisões de fim da vida sejam feitas tardiamente ou precoces demais. Então, claro que eu separei aqui, do meu ponto de vista, o que causava mais conflitos, né? O que tinha de mais importante aqui, né? Mas esse trabalho é muito interessante, né? Então, tendo em vista todos esses problemas, quais seriam as melhores soluções, né? Ora, a solução, se tratando de conferência familiar, é a gente ter uma excelente conferência, né? Eu brincando aqui, agora eu entendi, agora eu saquei, agora as peças se encaixaram. Como que é importante dessas peças se encaixarem para os familiares, né? Então, a importância da conferência, porque ela traz a melhor compreensão para a família, ajuda nas melhores decisões, diminui conflitos, aumenta a satisfação e, com isso, a gente tem muito menos estresse pós-traumático, né? Então, lembrando que a admissão na UTI, ela muda muito, né? A gente pode até ter um paciente admitido por um pós-operatório imediato, mas esse paciente complica e no dia de amanhã virou um crítico crônico, né? Então, o significado de cada momento vivido vai se transformando ao longo dessa internação e acolher, sem dúvida, é um dos melhores remédios, né? Então, a gente tem que lembrar que atrás de toda essa tecnologia, a gente tem o nosso paciente aqui, né, junto com a sua família, e que merece, né, que compreenda ele, toda a sua biografia, né, os seus valores, preferências, né, e respeitar, né, ter muito respeito e compaixão. O trabalho do Curtis mostra o quanto que tem as oportunidades são perdidas nas conferências, né? Quando é importante melhorar a comunicação, identificar essas oportunidades perdidas para melhorar essa comunicação. Então, ele fala que, em geral, 29% das conferências têm oportunidades perdidas, né? E ele destaca 3 categorias: ouvir e responder à família, né, para a gente não perder essa oportunidade, deixar a família falar mais do que você falar, né? Reconhecer e lidar com as emoções e também dar suporte ao luto, lembrando que o luto, né, não é só após o paciente morrer, né? O luto acontece antes, com várias perdas, né? Buscar os princípios-chave da ética médica, dos cuidados paliativos, explorar as preferências dos pacientes, explicação da tomada de decisão e afirmação do não abandono, né? Essa explicação da tomada de decisão, você lembra que lá na frente eu coloquei em destaque que a família precisa entender o que é esperado do papel dela, né? Então, aqui nesse editorial, né, destacando que a conferência ela é uma ferramenta bem poderosa, né? O quanto que a gente precisa aprender a ouvir com atenção mesmo e reconhecer as emoções, né? Então, a gente sabe que a expectativa, né, do sucesso é muito diferente da realidade, né? A gente tem aí quedas, pioras, melhoras, né? E o prognóstico é muito incerto. Então, comunicar de maneira que promova a esperança equilibrada, a esperança realística, né, real, né? A gente não pode dar falsas esperanças, né? A esperança é uma das maiores necessidades da família também, né? E essas expectativas, quanto mais realísticas forem, reduz o sofrimento emocional e ajuda a família a tomar melhores decisões, né? Então, nesse trabalho, o Azoulay mostra 10 importantes pontos chaves. Aqui eu selecionei 3 para vocês, né? Que é mover a informação para a comunicação. Não basta informar, né? A família, quando você faz a família compreender, que você checa o conhecimento da família
e ver que a família compreendeu aquilo que você está falando, você moveu a informação para a comunicação efetiva, né? E a importância da conferência mais precoce, né? E não é só nesse trabalho, mas tem vários trabalhos mostrando que a primeira conferência deve se dar no terceiro dia da admissão, após 72 horas, né? Esse encontro informal com a família, né? E a conferência sobre os cuidados finais. Além disso, ele cita também a importância da enfermeira estar muito bem alinhada com os médicos e a enfermeira estar junto na hora dessas conferências, comunicando com a família, bem alinhada aí com o médico, né? Outro momento importante, né, é a conferência familiar com abordagem paliativa, né, que deve ser realizada dentro de 7 dias após a admissão na UTI, caso, obviamente, houver necessidade, né, com decisões de retirada de tratamentos, de manutenção da vida. Essas conferências, sempre que necessárias, elas reduzem significativamente os custos com a saúde e também aumenta a satisfação aí da família, né? Então, olha que interessante esse framework, né? A gente tem aqui a admissão, né? No qual é o momento, né, de estabelecer relacionamentos com um bom vínculo de confiança, reunir todas as informações necessárias, né? Fornecer para a família o estado clínico, né? Triagem para as diretivas avançadas desde o início, né? E dar o suporte emocional desde o início. Então, é o momento de orientar, de dar boas informações, né? Do terceiro ao quinto dia, né, nessa primeira semana, deliberar metas e tratamentos, então, construir conexões, assegurar o entendimento, valores e confirmação das diretivas que você já sabe aqui do início, né? Prover um prognóstico preliminar, né? E conhecimento das dificuldades emocionais, né? Então, nesse início, é muito importante saber que tem muitas familiares que estão entrando na UTI pela primeira vez, né? Que desconhecem o ambiente, é muito assustador tudo, então é muito importante esse momento aqui, né? E as próximas etapas é manter confiança, assegurar os cuidados e dar muito suporte emocional, né? Aí no fechamento e transição, é demonstrar o não abandono, que esse paciente vai ser cuidado, né? Tomar muito cuidado para que entenda o que é o cuidado paliativo, né? E preocupações com esses cuidados também, né? Então, vocês vejam que a conversa com a família começa com boas informações aqui, né? Então, se a gente pensar que a gente tem, em média, 3 dias na UTI, é por isso que, muitas vezes, nos 72 horas, opa, o que está acontecendo com esse paciente? Será que ele vai continuar na UTI? Será que vai ter internação prolongada? Então, por isso, essa conversa com a família, né? Então, as 5 metas que eles propõem é a relação de confiança, né? O apoio emocional, que a família possa compreender o diagnóstico, o prognóstico e as opções de tratamento, a compreensão do paciente como pessoa, né? E garantir que os médicos e familiares tenham a oportunidade de deliberar cuidadosamente sobre as opções de tratamento, né? Então, abrir possibilidades, a informação é a meta dos tratamentos, né? A travessia perigosa, mas é da vida, só que a informação ajuda na adesão desse tratamento. Então, aqui é um guia prático para a conferência, né, do Randall Curtis também. Então, lembrando, né, novamente, 72 horas da admissão na UTI, fazendo um local privado,
ter um bom alinhamento antes de conversar com a família, a equipe tem que estar muito bem alinhada, né? Ouvir mais do que falar, pessoal, deixa a família falar, né? Fazer declarações empáticas, colocar no lugar, né? Identificar oportunidades perdidas, como a gente mostrou naquele trabalho, envolvimento interdisciplinar, que é super importante, né? Respeitar os valores e preferências dos pacientes, explicar o objetivo da tomada de decisão, né? Quer dizer, explorar os desejos dos pacientes, né? Por que fala isso? Porque o desejo aqui não pode ser o da família, né? A gente tem que saber o que o paciente gostaria, né? Afirmar o não abandono, assegurar os bons cuidados e fornecer um apoio explícito para essas decisões tomadas pela família, né? Lembrando que as decisões técnicas não devem ser da família, mas sim da equipe. A família tem que compreender o diagnóstico, o prognóstico e chegar a compartilhar aí as metas de cuidados propostas pela equipe, né? Então, a gente tem que ter esse foco na comunicação efetiva, né? Aqui, lembrando, nesse trabalho, mais sobre a satisfação, que é o resultado mais importante da UTI. E o que as famílias valorizam? É o respeito, a compaixão, a empatia, a comunicação, o envolvimento na tomada de decisões, o alívio da dor, de outros sintomas, os cuidados dignos de final de vida, né? Lembrando que a sobrecarga da família é extremamente alta, então é importante, né, ter psicólogo na equipe para fornecer um suporte maior, e nenhum dos estudos analisados na revisão sistemática mostrou a sobrevida na UTI como fator que influenciasse a satisfação familiar. Eu acho isso lindo, porque não é... A gente tem trabalhos até que mostram que a família que recebeu de pacientes que vieram a falecer e que receberam todo esse suporte saíram até mais satisfeitas do que aqueles que sobreviveram, né? Então, só que, né, a gente perde essa oportunidade, né, de dar declarações empáticas, quer dizer, em um terço das conferências isso não ocorreu, né, e as declarações estão ligadas, a empatia está ligada à maior satisfação da família, né? Então, eles falam, né, da capacidade dos médicos de reconhecer com precisão o estado emocional desse indivíduo, a capacidade de imaginar como ele está se sentindo e de transmitir uma compreensão dessas emoções de volta para o paciente ou para o seu representante, né? Então, dar recomendações, né, para a equipe, principalmente para os médicos. No início da conferência, abordar o emocional, quer dizer, por exemplo, antes de falar sobre o seu pai, me fale sobre você, como você está, né? Reconhecer as expressões verbais e o não verbal, que é muito importante, né? E aí você usa essa oportunidade para validar, né? Poxa, é muito difícil ver um jovem nessa situação, né? Como é difícil, né? Criar oportunidades empáticas, reconhecendo a carga emocional que a família está enfrentando. Tipo, muitas famílias acham que isso é uma das coisas mais difíceis que já passaram. Como que está isso para você, né? Então, isso é extremamente importante, né? Essa empatia, né? Essas expressões empáticas, né? E lembrar do não abandono, né? Aliviar o sofrimento, garantir conforto, permitir que os familiares estejam presentes à beira do leito, né? Quando o paciente estiver bem mais grave, e ser acessível, muito acessível aos pacientes e familiares, né? E lembrar que, assegurar que esse paciente está sendo bem cuidado, né? E o que eu devo saber sobre a sua pessoa para me ajudar a tomar conta de você da melhor maneira possível. Você entenda paciente e família, né? Então, aqui, só um destaque, sim, para mostrar que a eficácia da comunicação está associada a essa maior satisfação, e é importante a gente identificar as áreas de incerteza, né, discordâncias,
as lacunas no conhecimento. Como que eu faço isso? Perguntando o que você entendeu do que eu te falei. Aí, às vezes, você vai perceber que a família, ao responder que não entendeu coisa nenhuma, entendeu? Teve muitas lacunas, e aí você está ali para explicar melhor, né? Prestar atenção nos medos, no estresse, no psicológico da família. É claro que a competência da equipe é um fator super importante, mas a gente tem que dar essa atenção, ter um tempo disponível, né? Ser direto, usar um linguajar muito claro, compreensivo, e lembrar que eu não posso dar informação tudo de uma vez só, né? Eu tenho que evitar essa sobrecarga, então é um tempo de cada vez, e eu tenho que fazer esse preparo, né? Para me comunicar, para a família poder aceitar isso melhor, né? Então, lembrar sempre de saber como eles estão, o que eles entendem, o que eles querem saber, né? O que dizem, o que eles deixaram de dizer, né? Prestar atenção no não verbal e ter uma escuta muito ativa, né? Então, vários estudos mostrando a importância de dar uma proporção maior para a família falar do que você, né? Do que a equipe, né? Então, aqui as principais sugestões é valorizar e apreciar o que a família fala, reconhecendo as emoções, explorar mesmo esses sentimentos, saber ouvir, elaborar perguntas que permitam entender quem é o paciente como pessoa, trazer à tona esses conflitos familiares, identificar as lacunas no conhecimento, alinhar conflitos da equipe, né? Oferecer cuidado paliativo sempre que necessário, ser muito acessível, empático, dar informações claras, completas, com termos compreensíveis, cuidado com as divergências, né? E respeitar, sobretudo, os valores e preferências dos pacientes, né? Então, esse trabalho é muito bonito, né? É uma coisa, uma regrinha simples, né? Uma regra mnemônica, vale, que você, na conferência, valoriza o que a família diz, reconhece as emoções, ouve mais, né? Entende o paciente como pessoa, né? E esclarece dúvidas. Então, nesse trabalho, né, o grupo de intervenção, eles tiveram uma conferência um pouquinho maior, né? 30 minutos versus a outra que tinha 20 minutos, né? E deixar a família falar mais. Olha o impacto que teve para ansiedade, depressão e estresse pós-traumático, né? Então, o que a gente pode fazer, né? É claro que a gente não muda o prognóstico de um paciente, mas a gente pode deixar a família sem estresse pós-traumático, né? E, citando mais uma vez Guimarães Rosa, gente, o correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, esquenta e esfria, aperta, daí afrouxa, sossegue, depois desinquieta, o que ela quer da gente é coragem. E a gente precisa ter muita coragem mesmo, né, que não pode faltar. Então, era isso, e quero agradecer mais uma vez e abrir aqui para a discussão. Obrigada. Foi muito boa a aula. Se alguém quiser Obrigada. fazer alguma pergunta, pode Eu mandar vou pelo parar chat. aqui de compartilhar para a gente. Ótimo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode mandar pelo chat, tá bom? E com certeza a doutora vai responder da melhor forma possível. Você quer que eu veja aqui o chat ou você vem e fala para mim? Eu vou vendo, vou falando para a senhora, mas por enquanto Tá, não tem perguntas, não. Mas eu tinha umas perguntas para fazer. A gente tem muitos residentes, né, que estão assistindo a aula, e o nosso hospital é um hospital de ensino. Então, faz parte do conhecimento adquirido, da boa prática que a gente está tentando passar para os nossos residentes, uma comunicação efetiva, tudo mais. E numa fase inicial é bem interessante a gente ter um roteiro de como seria um roteiro, uma agenda de como seria a ordem das coisas que a gente faz durante uma conferência, principalmente para quem está aprendendo. Qual que seria essa ordem para a senhora? Como é que a senhora sugeriria para os nossos residentes? Um roteiro. vamos pensar numa situação, por exemplo, que, sei lá, o paciente
teve uma piora não prevista, vamos supor, chegou, teve uma complicação na UTI e a família não estava esperando, e aí a gente chama a família para essa conferência, né? A primeira coisa importante que eu acho é quem a gente vai levar para essa conferência, né? Por exemplo, uma equipe uma pessoa que é mais conhecida da família precisa estar lá, né? Normalmente, essa pessoa faz parte da enfermagem, né? Às vezes até um fisioterapeuta, que são pessoas que estão mais presentes no dia a dia, junto com a família, né? O médico, obviamente, né? O psicólogo é importante também, né? Estar presente. Não ter muita gente, né? E quem a gente vai chamar da família, né? A gente também tem que identificar quem a gente vai chamar da família para essa conferência. Por quê? Porque tem gente que não tem menor condição emocional para estar numa conferência, né? Pode ser até o esposo da família, mas eu acho que o filho está mais preparado para ouvir o que eu vou falar, né? Então, a gente pode até chamar junto, mas alguém que dê apoio, né? A estratégia, quando você vai sentar numa mesa, eu não posso também colocar um lado equipe, outro lado família, né? Eu tenho que misturar para que ninguém se sinta assim ameaçado, né? E sinta mais um ambiente mais acolhedor possível, né? Eu acho que um bom começo é perguntar como que ela está se sentindo, o que ela imagina, como que ela está vendo aquele estado do paciente, né? Qual que é a percepção daquele familiar, né? E aí você fala assim, pois é, né? A gente está te chamando aqui porque a gente tem falar primeiro, né? Para que essa família possa entender muito bem o diagnóstico do paciente. Então, você compreende o diagnóstico, por que ele veio aqui para a UTI, né? Essa é uma coisa muito importante, né? Começar pelo diagnóstico, né? Depois, as propostas de tratamento que foram feitas, né? Então, olha, a nossa proposta teve uma infecção grave, teve uma sepse, então a gente fez esses procedimentos foram feitos, mas apesar de todo o nosso esforço, né? Infelizmente, né? A gente não tem tido um bom retorno, então a gente está querendo saber aqui nesse momento, né? Você explora aí os sentimentos, o que é importante para vocês, tal. Se não conhecerem bem a biografia do paciente, é o momento de perguntar, né, quais são os valores e preferências desses pacientes, né? Então, para você chegar a falar, né, do prognóstico e depois da família ter compreendido muito bem, né, esses três fatores, né, vocês poderem discutir, né, a real proposta da equipe, né, o que vocês têm, qual que é a estratégia, né, o que você está propondo, né, para a equipe, né? Então, é isso que é bem importante, né, é você poder entender, né, essa estratégia, com o interfone aqui, os cachorros estão desesperados. Poder entender, né, o que a família entendeu, né, o diagnóstico, o tratamento e o prognóstico, e junto, né, poder ouvir, né, qual que é a proposta de vocês, né? E aí, lembrando, né, do apoio de explorar esses sentimentos mesmo, né? E com essas declarações empáticas, sempre no meio, com essas declarações empáticas que a gente mostrou, que eu mostrei aqui para vocês. A gente tem umas perguntas, mas vocês vão fazer essa pergunta que tem a ver com o que a senhora está falando agora. Mas como é que, na sua experiência, a senhora tem alguma frase-chave, alguma coisa também pensando nos nossos residentes, para acessar valores, né, do paciente? Como é que a senhora faz isso na sua prática? O que é importante? A gente quer conhecer melhor o seu marido, né?
Me conta como que ele era antes, o que ele gostava, né? Quais eram os medos dele. Ele já, vamos supor que é um paciente que já estava meio acamado, sei lá, mas você entender o que era importante para ele, né? E, novamente, né? Como que, sei lá, vamos imaginar que você está vendo que esse paciente vai se tornar dependente, né? Como que é isso para esse paciente, né? Sabe? O que é qualidade de vida para ele, né? Então, é explorar, né? Como que esse paciente era, né? E o que essa doença pode ser, qual que é o significado disso, né? Como que a família entende isso, né? Uhum. Então, você Que faz entender sentido, né? realmente a biografia dele. Uhum. Obrigada. O Flávio perguntou aqui se é possível treinar uma comunicação efetiva ou seguir um roteiro para isso. Com certeza, com certeza. Eu acredito, a gente tem vários guidelines, né, de comunicação, né? Eu acho que a comunicação tem que ser aprendida, né? A gente sabe disso que a comunicação não é um dom de ninguém, mas a comunicação tem que ser treinada na equipe, né? E é uma das coisas que a gente vê que a equipe sente muita falta desse treinamento, né? E a gente tem vários, não, a gente pode até marcar aí uma outra reunião para falar disso, né? Mas a gente tem várias maneiras, né, de aprender aí. Claro que não é uma coisa rígida, né? Mas que fica na nossa mente, né? Assim, poxa, o que eu preciso prestar atenção, né? A gente tem vários guidelines na literatura aí sobre comunicação. Eu tenho uma pergunta um pouco. Tem uma outra pergunta aqui da Lívia. A Lívia está perguntando se tem um tempo limite que a gente tem que estabelecer para fazer uma conferência. Eu acho que é o Olha, tempo da conferência, não. Lívia, até você me corrige se eu estiver nem errado. É o tempo da é conferência em si e o não o tempo tempo da para conferência. realizar a primeira conferência. Não, o tempo da conferência, entendi. Ninguém faz uma conferência de 1 hora, não sei que, sabe? A conferência dura em média 20 a 30 minutos, normalmente. Uma boa conferência com a família dura em média esse tempo, mais ou menos. E eu tenho uma pergunta um pouco Nada filosófica. rígido, tá? Não é nada rígido, né? Depende muito. Uhum. Se for fazer uma conferência familiar, no início ela vai ser mais curta, se for uma coisa mais complexa, né? Mais terminal ou que aborde a mudança para paliativo, vai um tempo maior, obviamente. Então depende muito do tipo da conferência, né? Por que os médicos têm medo de falar de morte? Eu acho que não é só medo, né? Eu acho que a gente todos foram a meta principal, né? Sempre foi salvar a vida, né? E eu acho que tem muito de frustração também, de tristeza, né? E a dificuldade mesmo de você acho que afasta, né? Afasta. É difícil você ver aquele que aproxima mais, né? E deve ser bem esse contrário, né? A morte tem que nos aproximar, né? A gente tem que sentir que ela faz parte da vida, né? Tem um quadro bonito mostrando assim a morte se encaixando com a vida, né? Do cliente, porque é isso, né? A gente está aqui vivendo e a gente vai morrer, todo mundo vai morrer, né? Tem que ser um processo, a gente tem que aprender a lidar como é um processo natural, né? E não fracasso de ninguém. Ninguém é super-homem, né? A gente se cobra muito, acho que é a questão de cobrança, sabe, Daniel? A gente não admite perder aquele paciente, né? E acho que tem muito a ver com a distanásia, né? Infelizmente, a gente fala, não, 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 não vai morrer. E esse paciente aí envolve um sofrimento, né? Que não é só do paciente, não é só do mas é da equipe também, né? E isso que mostrou o meu trabalho do burnout com sofrimento moral. A equipe sofre muito com esse prolongamento, né?
da morte aí do paciente, né? Da vida e morte do paciente. Eu podia falar um pouquinho, é que a gente conversou um pouquinho antes de começar a aula, né? Um pouquinho mais do seu trabalho, né? Da percepção do prognóstico, do que o médico quer falar e do que o familiar gostaria de ouvir sobre isso. Eu achei bem interessante. Como é que Do é? seu Desculpa. pós-doutorado. Falar um pouquinho do seu Ah, pós-doutorado em relação ao prognóstico. tá. Na época, né, o trabalho do Bruera, esse trabalho está publicado no Annals of Oncology. A gente tinha assim perguntas, por exemplo, você acha que o paciente saber do prognóstico piora? O paciente deve saber do seu prognóstico, o paciente deve saber sobre a sua terminalidade. Isso piora a qualidade de vida do paciente, o fato dele saber sobre isso, né? E aí eu fiz esse trabalho com oncologistas do Brasil, né? Que eu mandei cartas para todo mundo. Naquela época, a gente não tinha tanta facilidade assim. Eu mandei cartas, né? E eu tive aí 30% de respostas, que foi uma coisa legal, né? É pouco, pessoal, mas você acredite, né? Meu orientador achava que não ia chegar nem 10%, mas tive 30%. E pacientes e familiares do AC Camargo e do Hospital Público do ABC, né? Então, na visão dos pacientes, né, eles querem saber mais sobre o prognóstico, sobre a terminalidade, sobre o que está acontecendo com ele, né? A família brasileira é um pouquinho mais protetora, né? Então, quem queria saber mais das três categorias eram os próprios pacientes, né? E, por exemplo, 50% dos médicos, né, na visão desses 50% de médicos, acreditava que dar informação sobre a terminalidade para o paciente ia piorar a qualidade de vida deles, quando que mais de 90% dos pacientes achavam o contrário, né? Os pacientes querem e têm o direito de saber o que está acontecendo com eles, né? É claro que a gente sabe, por exemplo, tem pacientes mais idosos que a gente percebe quando o paciente não quer saber, né? Que tem o seu limite e a gente respeita, né? Mas quando o paciente quer saber, acho que a gente tem mais que ele tem esse direito, né? É importante para o paciente, né, e para a família, porque ele sabendo o prognóstico, ele consegue resolver pendências, ele consegue fazer tanta coisa que talvez ele não faça se ele não souber disso, né? Mas É são verdade. quebras de paradigma e a gente vai. Essa aula é uma boa oportunidade para a gente mudar nossas condutas, né? É, Né, só lembrando aqui de um dos guidelines para comunicação, é o Spikes, que é muito bacana, né? Acho que é fácil de pegar ele na literatura, mas não é coisa rígida, sabe? Acho que é um uhum. guia para você prestar atenção assim, no passo a passo da comunicação. Provavelmente ele seja mais interessante para o momento de aprendizado, né? Depois cada um vai desenvolvendo a forma que mais se Isso, identifica, né? e observar, né? Observar os mais experientes, acho que faz uma diferença enorme, né? Você poder observar na sua residência como que, né? Como que a Daniela lida com isso, como que, né, os mais experientes fazem, né? A gente tem uma pergunta da nossa psicóloga, Hélida, que ela não conseguiu mandar, ela mandou por mensagem para mim. Ela gostaria de saber se tem alguma dica nos casos em que a gente tem conferência e que a família ela demonstre muita negação, se tem algo a mais que a gente possa fazer. Eu acho que a empatia ajuda muito, né? Se colocar no lugar, né? Lembrar que muitas vezes você vai chegar para falar sobre um assunto, mas esse assunto ainda está tão difícil para aquela família ouvir que a gente tem que respeitar e deixar para um outro momento, né? Isso acontece muito, né? Uma coisa importante para abordar também é a espiritualidade, né? E a gente tem vários trabalhos mostrando a importância de abordar a espiritualidade, o que é importante para essa família. A gente tem instrumentos muito simples, como fica, né? Perguntando qual a importância, né? Lembrando que religião é uma coisa e espiritualidade é outra, né? Mas qual que é a importância, qual que é a crença dela,
né? O que é sagrado para essa família, né? E respeitar esse momento da família. Mas quando ela percebe, né, que a gente tem, quando a gente explora essas emoções, né? Mostrando que a gente entende esse momento, quanto que é difícil, né? Para ela estar vivendo essa perda e tudo mais, esse diagnóstico, quanto que é inesperado, né? Mas que a gente está ali junto. Quando essa família se sente acolhida, eu acho que a gente tem sempre umas boas condições de dar um melhor enfrentamento para essa família, sem dúvida alguma. Porque pode ser necessárias várias reuniões, né? Várias conferências que a gente conseguir, né? Sobre isso. E cada um tem É, seu tempo, né? cada um tem seu tempo, sinceramente. Agora, a presença, né, do psicólogo na UTI é fundamental e identificar, né, porque não é toda a família que vai precisar de suporte psicológico, né, mas a gente consegue identificar quem que está mais ali, para quem está mais difícil, né, e aí dá um suporte mais efetivo, está mais presente, sem dúvida. Na sua aula, a senhora trouxe que o ideal seria a gente ter uma primeira reunião aí no terceiro dia, mais ou menos, né? E aí, nos artigos, falou da admissão, entre o terceiro e o quinto dia, após a primeira semana. No nosso, a gente estava conversando um pouquinho antes, mas no nosso serviço, a gente não tinha essa cultura, né, de fazer reuniões pontuais, né? Então, a gente começou agora por fazer, aí a gente começa a fazer a cada 15, quando o paciente tem 15 dias. Provavelmente isso esteja mais tardio, né? Mas vocês fazem no terceiro dia para todos os pacientes ou para alguns pacientes pontuais? E se a gente não tivesse como, por exemplo, o nosso serviço não tem como a gente fazer várias reuniões, porque a gente tem muitos pacientes, né? A gente não consegue fazer isso para todo mundo. Quem seriam os melhores pacientes para a gente fazer e qual que seria o melhor momento, ciente de que a gente não consegue fazer essa rotina? O ideal seria fazer mais reuniões, mas a gente não conseguiria. Então, qual seria o melhor momento para isso? Ótima pergunta. Eu acho que é quando você, quando a gente está lidando com paciente crítico crônico, né? Então, vamos lá, qual que é a definição atual do paciente crítico crônico? É aquele paciente que está com 8 dias de UTI, somado a um dos critérios que é o seguinte, ou esse paciente teve sepse, ou ele está 4 dias entubado, 4 dias consecutivos entubado, ou ele teve um AVC, ou ele precisou de uma traque, não é aquela traque protetora de cabeça pessoa, ele está com a traqueostomia, ou ele tem um ferimento grave, né? Um politrauma e tal. Então, 8 dias somado a um desses critérios, né? Pela definição do Prevent Study, ele é um paciente crítico crônico. O que acontece com o paciente crítico crônico? É um trabalho meu também que já está publicado, né? Ele sai completamente dependente, muitos ficam super dependentes da família, né? São pacientes que requerem inúmeros procedimentos, né? Tem uma piora significativa e tem uma mortalidade extremamente alta, né? Na nossa UTI, para você ter ideia, é mais de 30% de mortalidade, né? Para o paciente crítico crônico. Então, eu adiantaria, né? Não sei porque dos 15 dias de vocês, mas eu adiantaria, deixa ver quem está se tornando um crítico crônico, quem ficou crítico crônico, e já faria uma conferência. Sabe? Eu entendo no hospital do porte de vocês, hospital público, né, uma conferência com todo mundo. Mas com essa população que é menor, né, você vai pegar aí bem menos pacientes, mas você pega você vai abordar pacientes extremamente importantes e famílias que sofrem muito, e junto com isso tem muito conflito, né? Porque sabe que são pacientes que têm muitas readmissões também, né? E que saem, tem um tempo enorme, mesmo que saia da UTI, tem um tempo enorme no hospital. Então, eu acho que prepararia melhor esses familiares.
A gente tem uma pergunta aqui do Maurício. Ele fala assim: como agir nas situações nas quais há divergências grandes na forma como pessoas da família se posicionam em relação às diretrizes de conduta? Olha, Maurício, obrigada. Eu acho isso não é raro de acontecer, infelizmente, né? Essas famílias que querem, muitas vezes, também o famoso milagre, né, da equipe, né, que não aceita aquela conduta, porque está vendo o paciente está gravando, não aceita, tem a negação, como a nossa psicóloga aqui já comentou, né? Então, a gente tem que ouvir mais, né? Tentar explicar para esses familiares, né, de uma maneira mais acolhedora possível, né, o motivo, né, do tratamento proposto, né, explorar mais essas emoções. Agora, tem família que, sabe, vai ter um conflito do começo ao fim, né, e mesmo você tendo ótimas conferências e tudo mais, a gente já viu casos e casos lá também que é realmente muito difícil, né, mas eu acredito que o acolhimento tende a atenuar essa melhor divergência com maior conhecimento, né? Perguntando mais, esclarecendo, né? Ouvindo, porque quando você escuta, essa escutativa que a gente fala, você percebe essas lacunas no conhecimento. Então, muitas vezes, essa divergência vem lá do início, porque entendeu errado, não compreendeu o propósito daquele tratamento, né? Então, com isso, você diminui, eu acredito que ajuda bastante. Eu tinha uma outra pergunta que gera bastante angústia. Na verdade, ela não é o objetivo da aula, mas as pessoas ficam muito angustiadas quando a gente tem o muro do silêncio, né? Quando a família não quer falar para o paciente a doença dele, não quer que a gente fale, e aí isso gera muita angústia, né? Em todo mundo da equipe, nos profissionais. E como é que é a melhor forma da gente lidar com isso? É verdade, que a gente precisa quebrar esse muro, né? A gente precisa quebrar esse muro. Como é que a gente quebra o muro sem quebrar vínculos, né? É mais nesse sentido. Isso. Tentando mostrar para essa família, Daniele, primeiro entender o porquê que a família acha que ele não gostaria de saber, né? Então, compreender melhor o histórico desse paciente, né? Às vezes, por exemplo, você pode estar tratando até de um paciente mais idoso que não vai fazer sentido, esse paciente não quer. Tem gente que não quer mesmo saber. Agora, a gente tem que entender através da biografia, do melhor conhecimento do paciente, se o paciente estiver lúcido, né, é checar com ele, sem falar, mas checar, né? Você tem como conhecer o desejo do paciente, né? Porque muitas vezes a gente tem que saber o seguinte, de quem que é esse desejo de não saber? É do paciente ou é da família? Né? Uhum. Se for da família, né, e muitas vezes né, a família mais protetora e tudo mais, a gente tem que mostrar delicadamente que é um direito do paciente, o quanto que isso vai aproximar paciente e família, né? Eu fiz parte de um grupo de paliativos piloto lá da Camargo, e era interessante que tinha bem isso mesmo, não conte, não conte, não conte, né? E aí você mostra, fala assim, olha, mas já imaginou que você não pode estar junto com ele nesse sofrimento? Só que ele sabe, né? Você imagina que ele não sabe, mas é óbvio que o paciente sabe, né? E aí, quando a família percebe, né? É tão bonito você ver essa aproximação, né? Porque facilita as despedidas, né? Inclusive, né? Algumas vezes você tem um paciente que vai para o hospital oncológico, mas não é uma pneumonia. E grande E, parte das vezes é isso. O paciente sabe, mas não quer falar para a família sabe, mas não quer falar com o paciente, e isso impede que as pessoas conversem, resolvam pendências e se despeçam, né? É tão Pois triste, é, mas e uma coisa muito importante é a família saber que é aquilo lá, né? A qualidade de vida do paciente não é o mesmo que é para ela, isso é muito uhum. subjetivo e a gente tem que conhecer o que é importante para aquele paciente, né? Como que a gente, de repente, tem um desejo, né? Sabe?
Só você perguntando para ele, ele tendo noção do que está acontecendo, é que a gente vai poder realizar esse desejo, né? E são vários, né? Tem uma história tão bonita de uma senhora na Inglaterra que ela queria se despedir do cavalo dela, ela era a criadora do cavalo. Então, se você não pergunta para ela, só não sabe que está morrendo, né? E pergunta o que é importante, como que ela vai te falar que ela quer dar um beijo no cavalo dela? E levaram o cavalo até o hospital, ela desceu, deu um beijinho no cavalo e em seguida faleceu. Pô, às vezes, hoje em dia, você tem um pet é da família, pessoal, né? Não é Aliás, mesmo? cachorro na UTI diminui sintomas de ansiedade e depressão. É um direito do paciente você poder levar até na UTI, né, para se despedir. Quer dizer, às vezes o paciente quer, sei lá, quer tomar uma Coca-Cola, fazer qualquer coisa, quer tomar um escão, sei lá, né? né? Quer se despedir de alguém É, importante. Tem os desejos dele, né? A família não pode recusar isso, né? com certeza. Mas basta a gente fazer eles entenderem, né? Sim, sim. Eu tenho só mais duas perguntas. Eu tenho muitas, eu poderia fazer muitas perguntas. Eu gosto muito de aprender. Mas a gente está um pouquinho adiantado na hora. Mas eu tinha uma outra pergunta que também foge um pouquinho, mas eu gostaria muito de saber. Se vocês, na prática de vocês, têm algum protocolo, ou se você, de acolhimento pós-óbito dos pacientes. Se vocês ligam, mandam flores, mandam carta de condolências, ou se Então, não. o cuidado paliativo tem essa prática, né? Uhum. De mandar carta. Eu não sei como que eles estão fazendo agora, mas tem gente que liga, tem gente que manda carta. Mas lembrando, tem na literatura como você deve escrever uma carta de condolência, né? Isso é extremamente importante, porque não é qualquer carta de condolência, ela tem uma certa formalidade para ser escrita, né? E que isso é bem legal de ler antes de abordar, de mandar uma carta, né? Você pode dar um telefonema, isso é muito importante para o luto da família, né? Que a família se sente importante, se sente acolhida, né? Não precisa estar a família voltando, nada disso, mas às vezes um telefonema ou uma carta eu acho bacana sim. E quanto Mas a tempo carta depois que a gente tem que mandaria? ter toda uma formalidade para escrever. Uhum. Você acha que quanto tempo depois seria interessante fazer esse contato? Depois do óbito? Acho que é um mês. Acho que é um Já deu mês. tempo da família processar tudo, né? É, É, um mês. acho que é isso. Se alguém mais tiver alguma pergunta, pronuncie, pode falar, tá? O pessoal estava meio quietinho hoje. Mas eu queria agradecer muito, tá? Eu acho que foi bem Eu agradeço, proveitoso. gente. Para vocês foi uma delícia. Muito obrigada. Espero ter colaborado aí um pouquinho. Com E, certeza, vamos marcar mais. todo mundo gostou bastante, já recebi algumas mensagens aqui, tá? Cada mesmo, E viu? muito obrigada, a gente aprendeu bastante, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada. E Obrigadão. sinta-se convidada para as nossas próximas reuniões. Oba! Com certeza. Manda, Tá manda bom? um vídeo que eu participo. Tá bom? Um Tá bom. beijão. Muito obrigada, viu? Tchau. Tchau. Obrigada, pessoal. Até. Tchau.